Jesus vai dizer para eles: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando os discípulos ouvem aquela palavra acerca de Israel, templo sagrado, eles então tiveram a curiosidade de saber acerca deste momento. Por isso eles fazem a pergunta para Jesus: quando sucederão estas coisas? Em Mateus 24, 3. E que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Veja que eles fazem 3 perguntas para Jesus. Quando acontecerão estas coisas? A destruição do templo de Jerusalém. A segunda pergunta: quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Jesus iria falar para os discípulos acerca do arrebatamento da igreja. Logo após, Jesus ia ensinar de maneira organizada como queria acontecer cada momento da humanidade. Mas quando ele é interrompido pelos seus discípulos com essa pergunta, Jesus foca na pergunta dos discípulos, na curiosidade que eles tinham acerca de Israel. Então Jesus vai responder para os seus discípulos a partir da segunda pergunta, porque a primeira aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Agora veja, quais são os sinais da tua vinda e do fim do mundo? Jesus vai focar nessas 2 perguntas para responder a partir do versículo 4. É por isso que ele vai começar a dizer para eles terem cuidado que dos falsos profetas que viriam no seu nome, iriam enganar a muitos, iriam haver fome, peste, terremoto, maremoto em vários lugares, e eles seriam odiados de todas as gente por causa do nome de Jesus. Aqui, Jesus está falando com os judeus. Em Mateus 24, 8, ele vai dizer, aleluia, mas todas essas coisas são o princípio das dores. A palavra aqui, princípio de dores, é dores de parto. E nós bem sabemos que quando uma mulher tem dores de parto, já não falta muito para que a criança nasça. Com respeito a Israel, que é o relógio de Deus, Deus está dizendo que haverá um tempo específico em que ele vai tratar com a nação de Israel. Aqui, estes sinais que Jesus fala para os seus discípulos, ele não está intensificando nos sinais em si, mas na intensidade que esses sinais trazem, pois em todas as eras sempre aconteceram aquilo que Jesus caracteriza aqui em Mateus 24, do versículo 4 ao 8. Então, quando ele fala destes sinais, não são os sinais em si, mas a intensidade é que aponta para um final que haverá e que Deus retornará para acertar especificamente com Israel, mas que de maneira indireta estes sinais abrangem o nosso momento em que nós vivemos. Aleluia! Aqui, observe bem, estes sinais, eles apontam de maneira específica para os primeiros 3 anos e meio, aleluia, após arrebatamento da igreja, aleluia, em Mateus 24, 4 ao 8, é os primeiros 3 anos e meio, mas aponta para os nossos dias de maneira indireta. Agora observe, quando Jesus dá estes sinais para os judeus, para os seus discípulos, agora ele vai falar dos últimos 3 anos e meio que Deus vai tratar diretamente com Israel, punindo-os como seu povo pós-arrebatamento da igreja. É por isso que em Mateus 24, versículo de número 15 ao 35, Jesus vai dizer, aleluia, quando vós virdes a abominação da desolação, do qual falou o profeta
sem que antes venha a apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta contra tudo o que se chama Deus, se assenta no tempo de Deus, querendo parecer Deus. Veja que ele vai se assentar no templo, querendo parecer Deus, reivindicando para si adoração. Então Jesus agora vai falar para os judeus que quando isso acontecer, aleluia, do abominável se assentar no templo, do qual falou o profeta Daniel, quem lê que entenda. Agora Jesus vai adverti-los no versículo 16 dizendo: quem estiver na Judeia, fuja para os montes, quem estiver no telhado das casas, não desça para pegar coisa alguma no interior. Jesus continua dizendo: ai das grávidas e das que amamentam naqueles dias. Agora observe, aqui Jesus está falando dos últimos 3 anos e meio que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Aqui o texto da Bíblia não está se referindo ao período anterior ao arrebatamento da igreja. Aqui Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos com respeito a Israel, da qual eles fizeram. Agora, após Jesus abrir esse parêntese para responder a pergunta dos discípulos, ele vai fechar o parêntese em Mateus 24, 35, dizendo: vai passar os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Quando Jesus fecha o parêntese em resposta dos discípulos com respeito a Israel, agora ele vai retomar o raciocínio para falar com a sua igreja acerca daquilo que ele foi interrompido. É por isso que o versículo 36, a qual nós lemos aqui, Jesus vai dizer acerca daquele dia e hora, ninguém sabe. Observe bem, com respeito a Israel, dos sinais que Jesus deu, Israel perceberá que a vinda dele vai se aproximar das nuvens. Em Mateus 24, versículo 34, Jesus diz: olhe para a figueira, quando seus frutos se tornam tenro, o verão está próximo. Assim também, quando todas essas coisas começarem a acontecer, sabei que eu estou às portas. Deixa o momento futuro começarem a acontecer. E quando agora ele fecha o parêntese dizendo que as suas palavras não passarão, agora ele vai olhar para a sua igreja e vai chamar a atenção dela para a vigilância, dizendo: naquele dia e hora ninguém sabe. Veja que aqui Jesus está falando de 2 períodos distintos. Por quê? Porque primeiramente, quando essas coisas começarem a acontecer, ele está às portas. Dá para perceber que ele já está vindo, que ele está chegando. Mas com respeito ao arrebatamento da igreja, Jesus diz: ninguém sabe, ninguém vai perceber. Será um momento, aleluia, acerca do arrebatamento da igreja. Deus, na sua palavra, não dá sinais indicadores do arrebatamento da igreja. Observe o que eu vou te falar aqui esta noite. Os sinais que a Bíblia apresenta é com respeito à vida gloriosa de Jesus, mas com respeito ao arrebatamento da igreja, não temos sinais da Bíblia de quando isso vai acontecer. Jesus diz: será a qualquer momento, a qualquer hora, a qualquer instante.
acontecendo catástrofe, está acontecendo isso. E quando acontece coisa ruim, parece que o povo começa a ficar com medo e dizer, agora Jesus vem. Mas quando tudo está tranquilo, as pessoas se esquecem de que Jesus vai voltar. Deixa eu dizer uma coisa, não tem sinais para o arrebatamento da igreja. Jesus volta a qualquer hora, sem sinais prévios. Por quê? Ainda que não tivesse acontecido nenhum terremoto até hoje, ainda que não tivesse acontecido nenhuma praga no mundo até hoje, o arrebatamento poderia ter acontecido. Por quê? Porque ele não tem sinais. Deus não compromete o arrebatamento com sinais. O que é comprometido com sinais é a sua vinda. Por isso nós temos que estar preparados a qualquer hora, a qualquer instante, a qualquer momento, porque ele voltará. Com respeito ao arrebatamento da igreja, olha o que Jesus vai dizer para nós, como foi nos dias de Noé. Casavam-se, estavam-se em casamento até que veio dilúvio. Sabe o que é casar e dar-se em casamento? Na Bíblia significa afazeres normais da vida. O que Jesus está dizendo é que quando ele retornar para arrebatar a sua igreja, tudo estará transcorrendo de forma normal. Porque o mundo vai pegar fogo quando a igreja ser arrancada da terra. Porque quem vai tocar no globo terrestre não é o homem, não é o anticristo. Quem vai tocar é o próprio Deus. É aquele que nos resgatou. E ele só vai tocar neste globo quando ele tiver tirado a igreja da terra. Por isso ele está dando tempo para o homem se arrepender. Ele está dando tempo para o homem voltar. Agora observe bem o que eu vou te dizer. O capítulo 24 de Mateus não é um texto que esteja de maneira organizada. Jesus começa falando a partir da grande tribulação. E aqui do 36 em diante, ele agora vai continuar falando do arrebatamento. Por isso, quando nós lemos Mateus 24, devemos entender que aqui está no contexto que Jesus está respondendo para os discípulos. Do versículo 37 em diante agora, ele vai organizar e dar-nos um mapa da profecia bíblica. Ele vai nos dar um quadro de como vai acontecer na terra a partir do versículo 36. A partir desse versículo está organizado até o capítulo 25. Observe, Jesus agora vai olhar para os seus discípulos e chamar eles para vigilância. Falando do servo mau e do servo bom, o servo fiel e o servo infiel. No capítulo 25, versículo 1, ao falar das 10 virgens, ele começa com uma palavra que conecta o capítulo 24 no capítulo 25. O capítulo 25 é uma continuação do capítulo 24. É por isso que ele começa dizendo, então, guarda esta palavra, então, o reino dos céus é semelhante. Isso quer dizer, Jesus agora, ao falar do arrebatamento da igreja, ele vai chamar a atenção da sua igreja para um ponto. Primeiro ponto, vigilância. É por isso que ele vai falar das 10 virgens. A parábola das 10 virgens é um puxão de orelha na sua igreja para estar em vigilância, porque daquele dia e hora ninguém sabe. Mateus 25, 13. Agora observe, a partir do versículo 14 ao 30, Jesus vai falar do segundo ponto para a sua igreja, anterior ao arrebatamento. Primeiro ponto, a vigilância. Segundo ponto, a igreja deve estar trabalhando, atuando. Por isso ele fala dos talentos. Os talentos representam o trabalho da igreja. A igreja tem que estar atuante na terra. Aleluia! A igreja que será arrebatada, ela estará trabalhando para o Cordeiro. A partir do capítulo 25, versículo de número 31 ao
Observe bem. No capítulo 24, ele começa falando da grande tribulação. Depois ele retoma o raciocínio para o arrebatamento. E como ele já tinha falado do arrebatamento, no versículo 36, olhe bem, Mateus 25, 30, ele vai falar da parábola dos talentos, dizendo: olha, esse servo aqui que enterrou o talento será lançado nas pedras exteriores, onde haverá pranto e ranger de dentes. Quando ele pula para o versículo 31, aqui era para ele falar do arrebatamento. Mas por que ele não fala? Ele não fala porque ele já tinha falado no versículo 36. E pelo fato dele já ter falado, agora ele vai falar do final da grande tribulação. É por isso que ele vai dizer que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem vindo sobre as nuvens, o qual separará as ovelhas dos bodes. Aqui não é referência ao arrebatamento, mas ao final da grande tribulação. Ele só não inclui nestes dois blocos de versículos o arrebatamento da igreja, porque ele já tinha falado anteriormente. Irmão Adilson, eu não estou entendendo nada. Eu estou te explicando isso, porque nesta última geração está vindo uma geração de pessoas que estão deturpando a Bíblia, de pregadores, aleluia, que estão deturpando o que está escrito. Eu quero mostrar essa noite para você. Na Bíblia, o arrebatamento é uma coisa, a manifestação do Senhor em poder e grande glória é outra coisa. O arrebatamento não é o mesmo que a sua manifestação. Observe bem. O arrebatamento da igreja, Jesus não descerá na terra. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Paulo escreveu dizendo que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Observe, a encontrar com ele nos ares. Aleluia. Eu vou repetir, a encontrar com ele nos ares. No arrebatamento da igreja, Jesus não vai pisar na terra. Ele vem até os ares, mas na sua manifestação em poder e grande glória, está escrito em Zacarias 14, versículo 4 e 5, a Bíblia diz que naquele dia os seus pés pisarão no monte das oliveiras, e o monte vai rachar no meio. Na sua manifestação em poder e grande glória, ele pisa na terra. No arrebatamento da igreja, só quem vê é o salvo. Porque a Bíblia diz em Hebreus capítulo 9, versículo 28, ele aparecerá segunda vez, observe, aos que o aguardam para a salvação. Quem é que está aguardando ele para a salvação? A igreja. João capítulo 14, versículo de número 1 em diante, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito, porque eu estou indo preparar lugar. E eu vou, mas eu vou voltar outra vez. Eu vou voltar outra vez e vos levarei para mim mesmo. Veja a promessa que ele faz para a sua igreja. Para levar a sua igreja. A partir dele prometeu, a igreja espera o Senhor. É por isso que em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, Paulo disse que a coroa da justiça está aguardada não somente para ele, mas para todos quantos amam a vinda do Senhor. Observe, a igreja está esperando. E esta igreja que está esperando, a Bíblia diz em Hebreus 9, 26 ou 28, ele vai aparecer. Sabe o que é aparecer? Ser visto. Ele vai ser visto segunda vez.
para todos os que o aguardam, para salvação. Aqui a Bíblia está dizendo, no arrebatamento, só quem vai ver Jesus é a igreja. Mas na manifestação do Senhor em grande glória está escrito, Apocalipse 1:7, todo olho o verá. Ou seja, quando Jesus manifestar, vindo com a sua igreja em glória, todos verão. Mas no arrebatamento só a igreja vê. Aleluia, Jesus. Só a igreja vê. No arrebatamento só a igreja vai ver. Porque a trombeta do arrebatamento é uma trombeta repentina. A Bíblia diz em 1 Coríntios 15:52, no momento, num piscar de olhos, antes do soar da última trombeta, nós seremos transformados. Sabe o que é piscar de olho? Significa que não dá tempo de preparar. Piscar de olho. Ou seja, será rápido demais, milésimos de segundo. Mas a trombeta da manifestação dele em poder e grande glória, está em Mateus capítulo 25. A Bíblia diz que o Senhor vem com rijo, clangor de trompeta, rodeado dos seus anjos. Sabe o que é esse clangor de trompeta? É a trompeta que ele vai despertar a humanidade, que estará regressando para acertar com ela. Aquele que foi humilhado aqui virá para acertar as contas com a humanidade. É por isso que hoje é dia de arrependimento. Não é eu que digo isso, está na Bíblia. Segundo Coríntios, capítulo 6, versículo 2, a Bíblia vai dizer, aleluia, eis aqui agora o dia da salvação. É agora. Mas haverá um tempo que não haverá mais essa oportunidade. Isso está em Isaías 55:6. Por isso diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Por que enquanto? Porque haverá um momento que não vai mais dar para achar ele. Glória a Jesus. Vai ter um momento que vão caminhar de um mar a mar, de um lado para o outro, do norte para o sul, com sede e com fome desta palavra. Louvado seja teu nome, Senhor. Glória a Jesus. Jesus retornará. Jesus retornará. Jesus retornará. Irmã Dilson, o que tu quer dizer com isso? Não tem sinais. A Flórida está em crise. Aleluia, lá está acontecendo coisas terríveis. Aleluia, quem aleluia, é espiritual entende para ficar alerta, mas sabe que Jesus não vai avisar. Aleluia, pode ser hoje, pode ser daqui a pouco, pode ser à meia-noite, pode ser daqui a 100 anos, daqui a 20, daqui a 10. O que ele pede para nós é preparo, vigilância, fidelidade, temor, arrependimento. Aleluia. Ele vai retornar, irmão. Glória a Deus. Os homens não acreditam mais. Mas tão certo como Jesus morreu na cruz, é a minha fé acerca da sua vida. Aleluia, Jesus. O arrebatamento acontecerá. Eu vou concluir. Apocalipse. O livro do Apocalipse é a revelação de Deus acerca do final de todas as coisas. É por
quando nós ler Apocalipse, nós precisamos ter cuidado. Não para querer inventar o que Apocalipse não diz, mas para buscar o entendimento no próprio livro, pois o que está escrito, o próprio livro explica. Não é preciso nós inventarmos. Observe o que eu vou te dizer. O livro do Apocalipse, ele nos dá um quadro profético acerca do final de tudo. E quando Jesus fala com João, no capítulo de número 1, versículo 19, Jesus divide o livro do Apocalipse. Quando ele diz para João, João, escreve as coisas que tem visto. O que é que João viu? Jesus glorificado, olhos como chama de fogo, cabelo branco como a branca lã, aleluia, dos seus pés era como latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, o seu rosto brilhava como o sol, quando essa força resplandece. Observe, Jesus fala para João, escreve isso aí, escreve as coisas que tens visto. Isto é, o tempo em que João estava ali, vendo e tendo a revelação de Deus. Depois ele diz, escreve as coisas que são. E as coisas que são é o tempo, o período da igreja de Éfeso, igreja de Esmirna, igreja de Pérgamo, igreja de Tiatira, igreja de Sardes, igreja de Filadélfia, igreja de Laodiceia. Acerca do tempo das igrejas, Jesus diz, escreve as coisas que são. Coisas que são é o tempo presente, é o nosso tempo, o período da igreja. É por isso que no final, ele falar com cada igreja, ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Observe o que o Espírito diz à igreja. Aqui ele está falando da igreja. É por isso que aquelas 7 igrejas representam a totalidade da igreja no tempo presente. Éfeso, a igreja que perdeu o primeiro amor. Esmirna, uma igreja que não nega Jesus por nada. Pérgamo, uma igreja casada com o mundo. Tiatira, uma igreja que tolera o pecado, tolera Jezabel. Sardes, uma igreja morta, com aparência espiritual, de quem tem vida com Deus. Aleluia, Filadélfia, a igreja do amor perfeito, a igreja fiel, a igreja que representa o povo de Deus como deve ser. Laodiceia, uma igreja morta. No tempo presente, nós vamos nos associar a uma destas igrejas, porque estas igrejas representam o tempo presente. Então Jesus, após falar para ele escrever as coisas que são, agora ele olha e vai dizer para João, também escreve, João, as coisas que depois destas hão de acontecer. Jesus está dizendo, João, vai ter um período depois da igreja, vai acontecer coisas depois que a igreja for tirada. Após ele falar com a igreja, no capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1, ali a Bíblia diz, sobe cá, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas o quê? Depois das igrejas hão de acontecer. Observe o tempo futuro, hão de acontecer. Então ele foi arrebatado em espírito. Observa agora, ele vê as grandezas do céu, ele vê o trono. No capítulo 5 ele vê o cordeiro abrindo os livros. A partir do capítulo 6, observa agora o que eu vou te dizer. O período das igrejas passou, aleluia, do capítulo 4 em diante agora, tudo é futuro, com exceção dos parênteses que se abrem, como a mulher vestida do sol, com exceção de alguns pontos apocalípticos. Agora observe bem, aleluia, a partir do capítulo 4, tudo é futuro e nada está ligado à igreja de Cristo.
passando branco, representando uma falsa paz. Não é com a igreja. A igreja não está mais na terra. Jesus abre pelo menos 6 selos no capítulo 6. E quando entra no capítulo 7, há uma interrupção para que os servos de Deus sejam selados. Que servos são esses? Os judeus, os 144 mil que vão pregar a palavra no período tribulacional. Agora, aleluia, após eles selar estes homens, no capítulo 8, ao haver um silêncio no céu, aleluia, se abre o 7º selo e são vistos 7 anjos com 7 trombetas prontas para tocar. Ao toque das trombetas não aparece igreja. No capítulo 9 nós vamos ver algumas trombetas tocando, pelo menos a trombeta, a 4ª trombeta, a 5ª trombeta, vê-se ali gafanhotos em forma de demônios aterrorizando a terra. 4 demônios terríveis que vão matar uma 4ª parte da humanidade. Veja bem, aleluia, não aparece a igreja em parte alguma. Aleluia, no capítulo 10, João enxerga, aleluia, de um livro no qual ele tem que comer, mas não aparece a igreja. Então no capítulo 11 aparece 2 testemunhas que vão ter que confrontar o anticristo, mas não aparece a igreja. No capítulo 12 aparece a mulher vestida do sol, mas não aparece a igreja. No capítulo 13, a besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra, mas enquanto algum não aparece a igreja. Em Apocalipse 13, versículo 5, ali os santos que são vencidos é aqueles que entregarão a sua vida para Jesus no período tribulacional. Aleluia! É por isso que Apocalipse 7, versículo 9, João vê uma grande multidão, aleluia, incontável, que não se pode contar, aleluia, de todo povo, nação e língua, com palma nas suas mãos, seguindo o Cordeiro. Aleluia! No capítulo 14 aparece 3 anjos pregando sobre o céu, mas não aparece igreja. No capítulo de número 15, aqui é dado um ensaio acerca das taças que Deus vai derramar na terra, mas não aparece igreja. No capítulo 16, ali é derramado pelo menos 6 taças da ira de Deus, mas não aparece igreja. No capítulo 17 é visto a besta cor escarlate, representando as falsas religiões, mas não aparece a igreja. No capítulo 18, a derrota da grande Babilônia, a mãe das meretrices, das prostituições, representando, aleluia, o cenário político, o cenário religioso, mas não aparece a igreja. No capítulo 19, aqui, aleluia, vale dar um glória a Deus. A igreja foi tirada no capítulo de número 4. Aleluia. Tudo o que vai acontecer em Apocalipse do 6 ao 19 não está no nosso contexto. Não é da nossa era. Agora veja bem, eu já vou concluir. No capítulo 19, como a igreja já foi tirada, versículo 8 ao 14, esta igreja que foi arrancada da terra, agora retornará com o Cordeiro. Aleluia, Jesus. Ela vai retornar com ele. Nós viremos, irmão. Nós viremos retornar. É por isso que é dado para a igreja linho fino. E a Bíblia diz em Apocalipse 19, 14, que o exército do céu seguia o Senhor Jesus. E vai batalhar com ele. Glória a Deus. O qual vai desfazer o anticristo com o sopro da sua boca.
a igreja retornará. Aleluia. Vai julgar este mundo com Jesus. E esta igreja atuante. Quando eu falo igreja atuante, eu estou me referindo à igreja do arrebatamento. Não é a igreja como corpo. Igreja como corpo é uma referência ao povo. Aleluia, Jesus. Integra, aleluia, no meio do povo de Deus. Mas a igreja do arrebatamento, a indivisível, aquela que foi comprada, aquela que foi lavada no sangue do Cordeiro, esta que vai retornar com Jesus. Glória a Deus. Quem está lá na frente? Jesus vai reinar nesta terra. Por isso que no capítulo 20 aparece ali o milênio, Satanás é preso. A partir do capítulo 19 de Apocalipse, ao final, Jesus nos dá um quadro profético de maneira organizada de como vai Glória a Deus. acontecer as coisas. Você de frente para lá. O arrebatamento já aconteceu. Ele vai retornar com a sua igreja. Apocalipse 19, 14. Depois que ele retornar, ele vai matar o anticristo. Apocalipse 19, 20. Vai lançar ele no lago de fogo vivo. Após ele fazer isso, ele vai exterminar os ímpios, julgados, lançados no inferno. Está escrito. Então, a morte, ela será presa. Está escrito em Apocalipse 20. E Satanás também será preso. Satanás vai estar preso no abismo. E após Satanás ser preso, virá um período de 1000 anos. A igreja reinará com Cristo 1000 anos. Após completar os 1000 anos, agora Satanás será solto por um curto período de tempo, que é a reta final. E quando ele ser solto, neste período de tempo ele vai enganar não a igreja, mas aquele povo que quando Jesus voltar, no final da grande tribulação, ele vai julgar, separar as ovelhas dos bodes. Ovelha para um lado, bode para o outro. Esse povo aqui é o povo da grande tribulação. Aqueles que não atacaram Israel vão entrar no milênio, vão viver nessa terra em corpo natural. Ainda este corpo de pecado que pode ser contaminado. Veja bem, a igreja vai estar glorificada num corpo incontaminado. Aleluia! Estes estarão em corpos naturais. Jesus, quando retornar, aleluia, vai permitir eles ficarem aqui no milênio. Então, no final, que Satanás vai ser solto, vai enganar esse povo aí. Porque ninguém viverá a eternidade perto de Deus sem antes ser provado. Aleluia, se a nossa fé é provada, e está na Bíblia, Tiago capítulo, se a nossa fé é provada, se a fé dos primitivos foi provada, a deles também vai ser. Aí, quando eles forem enganados, aí Jesus vai retornar e vai descer fogo de Satanás. Aleluia, E Jesus. todos aqueles que são aliados dele, está escrito, ele vai agora plantar um grande trono, que é chamado juízo final. Eu quero ir para casa da Juízo final. O trono se instala, de cuja presença foge a terra e o céu. Sabe o que é fugir terra e céu? Significa que para onde nós olharmos, nós vamos ver o trono. Por quê? Porque ninguém escapa da presença de Deus. Aleluia, Jesus. O homem hoje pode escapar, pode correr, pode falar o que entende, mas vai chegar a hora de estar diante dele. E quando esse dia chegar, como diz o hino, ai daqueles que não, aleluia, aceitaram esta palavra. Aleluia. Porque vai ter aqueles que vão ser julgados pela rejeição da palavra. E esses que vão ser julgados pela rejeição da palavra receberão mais duro juízo. O juízo vai chegar. Esse tempo está chegando. Aleluia, O Deus. momento está chegando. Nós estamos vivendo um tempo
tempo de confusão, um tempo em que os homens cresceram intelectualmente, alguns cresceram muito em informação e pouco conhecimento. Daí há uma grande guerra. E cada um quer ter sua própria doutrina. E cada um quer ter seu próprio ensinamento. Mas eu deixo essa palavra nesta noite. Não adultere aquilo que está escrito, porque um dia Jesus vai nos julgar. Eu vou só citar um texto que está na Bíblia. Segundo Pedro 3, versículo de número 16. Ali Pedro escreveu dizendo que nas epístolas de Paulo tem pontos difíceis de entender, os quais os indoutos e inconstantes torcem para a sua própria perdição. Que nós tenhamos temor diante desta palavra. Como está em Isaías 66, 2. Para quem é